Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados desta quarta-feira. Eu sou Michele Jardim e vamos juntos até o meio-dia falando de aves e suínos. Veja os destaques de hoje. No quadro de A a Z com CFMV, vamos falar sobre controle de javalis. Os animais são de espécie invasora no país e podem ser vetores de doenças para os suínos. E ainda, alimentação na fase de terminação de suínos. Tecnologia oferece ração líquida para os animais e melhora a conversão alimentar. Tudo isso e muito mais agora. O Ligados Integrados está começando. A gente começa o programa de hoje com um quadro de A a Z com CFMV. E antes de começar, você, produtor e médico veterinário que nos assiste, já se inscreveu no nosso YouTube? É só acessar youtube.com/canal Rural BR. Por lá, você também pode enviar a sua dúvida para bate-papo do dia, que é sobre controle de javalis. Javali é um animal selvagem nativo da Ásia, Europa e norte da África, mas não é natural do Brasil. Ainda assim, ele é encontrado em várias regiões do país e pode prejudicar a produção agropecuária brasileira. O javali é um vetor de doenças para o rebanho suíno, como a peste suína clássica, e por isso deve ser controlado. Vamos saber mais sobre o controle de javalis conversando com Arthur Luiz de Almeida, médico veterinário e gerente do Programa Estadual de Sanidade Suídica de São Paulo. Bom dia, Arthur. Bem-vindo ao programa. Antes de mais nada, eu já te agradeço a participação. Bom dia, Michele. Eu que agradeço a participação, sobretudo ao CFMV, que fez o convite. Parabenizar pela excelente parceria do CFMV com o Canal Rural nesse quadro de A a Z. Muito importante para os médicos veterinários. Com certeza. Arthur, sabendo que o javali é uma espécie exótica, invasora e nociva, como é que ele entrou no país? Bom, Michele, existem duas vertentes aí, né? Uma é pela fronteira seca, atravessando ali a fronteira do Uruguai, da Argentina, onde o animal já estava presente. E a outra possibilidade foi com as importações desse animal para as criações comerciais ali na década de 80, 90, e esses animais acabaram, de alguma forma, escapando e voltando ao estado selvagem. Quais são as orientações, tanto para o produtor e para a população, de modo geral, em caso de avistamento de javalis? Olha, é muito importante que eles façam, para qualquer lugar do Brasil, a comunicação nas secretarias de agricultura ou nas agências de defesa agropecuária. Aqui em São Paulo, a gente tem o canal do Fale Conosco para que o produtor notifique a presença dos javalis e os prejuízos que ele provoca na sua propriedade. E também lembrar que não só o avistamento dele, mas também se encontrar animais doentes ou mortos, é muito importante para a vigilância de doenças. Então, a notificação é fundamental para a gente mapear o problema nos estados, sobretudo aqui em São Paulo. Com certeza. Arthur, quais as doenças que o javali pode transmitir para os animais domésticos de produção, como os suínos? E como que o Programa Estadual de Sanidade Suídia tem atuado em São Paulo? Olha, as doenças são as mesmas, tá? Porque eles são animais da mesma espécie, eles têm crias viáveis entre o suíno e o javali, então as mesmas doenças eles compartilham. Eu posso dar alguns exemplos de doenças de importância econômica, como a febre aftosa, a peste suína clássica e africana, que você já disse na introdução, comentou muito bem. Também a PIRS, que é a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, doença de Algésque, por aí vai. E as doenças de saúde pública, como brucelose, tuberculose, tudo isso eles podem compartilhar. E o programa de sanidade, ele atua fazendo a vigilância das doenças. Então, a gente, por meio da resolução SA 41, a gente começou a fazer a colheita de material e receber material biológico para fazer vigilância epidemiológica, pesquisar essas doenças, e também na parte de educação dos controladores e produtores rurais
sobre os riscos que o javali ele representa para a atividade agropecuária da suinocultura e da pecuária em geral. Certo. Sabendo que essa espécie exótica e invasora pode transmitir a peste suína clássica, doença de grande impacto econômico, como é que está sendo feito o controle atualmente? Então, o controle ele é totalmente relacionado ao mapeamento da ocorrência do animal, para a gente saber qual é o risco que nós estamos expostos, a abundância dele, né, essa dinâmica de população. Também o treinamento dos controladores para que eles se identificarem animais doentes, notificarem, né? E a colheita de material biológico, que é importantíssima para a gente ter a gestão do risco, para a gente ter análises, e se a doença, por exemplo, entrar, que o Brasil é livre, o estado de São Paulo é livre da peste suína clássica e da peste suína africana, se a doença entrar, a gente descobrir o mais rápido possível e está preparado para combatê-la da melhor forma possível. Arthur, como é que os médicos veterinários e produtores podem atuar de forma ativa e efetiva no controle dos javalis? Olha, o médico veterinário é importantíssimo, né? Porque ele tem ali, ele é um profissional de muito procurado pelos controladores de javali, no caso do uso dos cães, né? Então, a gente tem uma regulamentação para o uso de cães na atividade de controle populacional do javali, que é a Instrução Normativa 12 de 2019, a IN 12, do IBAMA, que lá fala que o médico veterinário tem que fazer o controle sanitário, as vacinas, né? Toda essa orientação para os produtores, os controladores, no caso. E o médico veterinário é muito importante na educação, no processo de educação para a saúde única, abordar os temas de doenças que os animais, tanto os cães como as pessoas, a abordagem da doença no conceito de saúde única, que é muito importante para os controladores, para as populações que estão fazendo o controle do javali. E o médico veterinário é muito importante para as orientações também sobre a manipulação dessa carne, o consumo dessa carne. É um profissional de muita relevância para a política pública do controle do javali avançar no Brasil. Com relação ao consumo, as pessoas podem consumir a carne do javali abatido? Quais são os riscos para a saúde pública, se tem algum risco, né? Olha, o consumo, ele não é proibido, vamos dizer assim. O que é proibido é o comércio e a doação dessa carne. Então, a Secretaria de Agricultura, o CRMV, a gente, assim, não recomenda, eu diria assim, dessa forma, né? Porque é um animal que não é submetido aos controles sanitários, ele não toma vacina, ele não toma vermífugo, ele também não a carne dele não é inspecionada. Então, existem riscos inerentes ao consumo da carne, né? Mas aqueles que tiverem acesso a essa carne, os controladores, manejadores ou produtores rurais que fizerem o controle, eles precisam, no mínimo, observar o bom congelamento dessa carne por, no mínimo, 7 a 10 dias e o cozimento completo dessa carne antes do consumo. Consumir essa carne crua ou mal passada é muito arriscado, não existe controle nem inspeção. Então, quem for consumir, que tome os cuidados, né, para proteger a sua saúde e das pessoas próximas. Entendi. Arthur, quais as medidas de segurança que o produtor pode adotar para impedir aí a invasão do javali na sua propriedade? Olha, o produtor, sobretudo com relação à sua lavoura, sua roça, né, ele pode cercá-la usando cercas elétricas. Hoje em dia existem telas apropriadas, né, desenvolvidas para cercar o javali dessas áreas, sobretudo áreas irrigadas, que tem produção agrícola em várias fases do ano, né? Então, ele poderia fazer isso. Existem também produtos que têm ação de repelente para aplicação nas lavouras. Lógico que isso aumenta os custos, então o produtor precisa avaliar essa possibilidade. E também ele pode tanto aprender a fazer o controle dessa praga, né? Com a própria Secretaria de Agricultura, pela CAT, a Assistência Técnica Integral de São Paulo, publicou uma cartilha que orienta detalhadamente como deve ser passo a passo para o produtor virar um controlador. Ele também pode procurar controladores ou manejadores de javali da sua região, pessoas da sua confiança, para trabalhar junto com ele no controle da praga, ou inclusive terceirizar, que existem hoje prestadores de serviço também, que podem ajudar o produtor a controlar essa praga.
Perfeito, Arthur. Meu querido, muito obrigada pela entrevista, viu? Te agradeço a participação aqui no programa. Eu que agradeço, Michele, agradeço também ao CFMB e a Defesa Agropecuária, a Secretaria de Agricultura, está sempre à disposição, Canal Rural do CFMB. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Arthur. Vale lembrar aos médicos veterinários e zootecnistas que o recadastramento do sistema CFMV, CRMVs, agora é digital. Isso mesmo. Se programe para atualizar os dados e receber a nova cédula na sua casa. Você vai receber no formato físico e a novíssima versão digital. O documento tem fé pública, atende aos padrões de segurança e autenticidade e é necessário para o exercício legal das profissões. Por 2 anos, os profissionais que fizerem o recadastramento digital de forma voluntária receberão a nova cédula de identidade profissional gratuitamente.